como que você lidou com o momento do Chula aqui? Que era uma coisa que chegou a beirar o nojento, na minha opinião. As oportunidades que eu tive de comentar na TV da Federação, eu sempre falei isso. Cara, isso aí, o que acontece aqui em Prudente, às vezes é sacanagem com o cara. E aí todo mundo falava... Fala por parte da torcida. Da torcida. Aí toda parte da imprensa também, que pegava no pé do cara de forma desnecessária. E eu sempre comentei isso, falava, cara, não é a característica do time. Pode ser o Haaland centroavante lá, não vai. O time joga pro cara fazer o facão, o cara faz... Eu falava que ele lembra muito o Ítalo, do Bragantino. Que era o cara que saía, trombava com o zagueiro, dava 2 limpadas ali, ninguém nem percebia que o cara relou na bola. Ele só saía, carimbava, os caras no facão, vral, atrás. E é isso, e os que pegaram no pé, virou chacota. Como que você lidou com isso, com o cara no dia a dia? Porque querendo ou não, chega nele, né? Então, é bem interessante sua pergunta, porque assim, como a gente tem essa visão institucional, né? É por isso que eu faço parte também do lado humano. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Chula e passar com ele sobre esse momento e ele crescer junto nesse momento de dificuldade, né? Até que quando ele saiu, ele agradeceu perante ao grupo o trabalho e ele entendeu a função do psicólogo passando por essa situação de dificuldade, que ele não tinha a noção da importância de um trabalho como esse, independente se passasse por uma situação de dificuldade, como já passou em outros clubes, né? Então, realmente, a gente trabalha muito com acolhimento e entendimento do projeto que esse atleta tem. Ele precisa trabalhar, como o Freire falou, ele vai trabalhar, às vezes, 2 horas, 1 hora, e ele precisa estar bem para trabalhar. Então, a gente acolhi ele, orientei ele, abri a possibilidade para que ele pudesse desenvolver essa ideia de resiliência sobre esse momento e o que ele poderia tirar de crescimento sobre isso, né? Realmente ser resiliente, o atleta precisa ser. Agora, é complicado o cara chegar em casa e a filha dele falar que estão falando mal dele, do pai dela, né? Então, o que realmente aconteceu, e por isso que o torcedor ele tem que entender a responsabilidade que ele tem, além da importância, no sentido de estar lá nos apoiando. Ele acabou de falar, um apoio, cara. Um apoio muda totalmente, e aí a ciência está para provar, muda totalmente as reações desse atleta dentro de campo. Se você quer que ele coloque em prática o que ele trabalhou mais de 14 horas na semana, intensamente nos treinos, tá? Intensamente, tá? Fora os outros treinos que o atleta passa, cara, apoia, que ele vai ter acesso a essas informações. E até acho que o Fessan teve um jogo que, eu não sei se isso foi feeling dele ali, ou se foi uma coisa conversada com vocês, ele chama o Chulo, o time ganhando, e a torcida meio que dá uma zoada, dá uma brincada, ele cancela a substituição, ele troca a substituição. Não foi isso que aconteceu uma vez? Ele voltou, botou o Chula depois, quando ninguém mais lembrava que ele ia jogar. E ele até entrou, achou uma bola no finalzinho e tal, quase fez um gol, que foi a finalização na trave. E aquele dia eu olhei lá de cima e falei, cara, eu acho que o Fessan sentiu que não era o momento de pôr ele por causa do mental, né? Pô, chamou ele, tava todo mundo Chula, e não era eu senti ali que não era um apoio, era meio que tirando um sarro com o cara. E aí, na hora que ele entrou, esperou esse momento, ele entrou bem. Isso foi trabalhado, foi conversado, foi feeling do Fessan ali na hora de olhar e falar, peraí que acho que não é agora a hora. É importante a gente dizer que, assim, quando as substituições ou todos os movimentos são todos trabalhados antes. Sim. Né? Então, quando acontece uma situação como essa, realmente o Ademir, ele tem, em 2000, já... Na formação dele em educação física, ele trabalhou a tese dele lá da graduação relacionada à parte emocional no desenvolvimento esportivo. Então, ele já sempre teve esse olhar. Eu não duvido que ele tenha tido esse tipo de situação. Teve momentos, por exemplo, e eu tomo muito cuidado para poder fazer esse tipo de intervenção, que eu via a importância de eu estar trabalhando em determinado momento com o Chula, por exemplo, ao invés do Chula estar num reduzido, que também estaria trabalhando. E o Ademir acolher essa solicitação minha, em respeito que ele tem em consideração a essa parte emocional, essa parte psicológica, a valorização que ele dá a esse tipo de trabalho.
Então, eu não duvido que ele tenha tido isso aí. Aconteceu isso realmente, né? Mas também pode ter sido a uma visão em relação ao momento tático do jogo, Sim. ao o que poderia ter passado. Teve um momento que você percebe que às vezes ele até sai do banco, vai lá, conversa com o atleta, ele volta. Então ele tem realmente esse perfil e eu não tenho dúvida do quanto ele considera essa situação. E sobre o momento do Chula para fechar nesse tema, cara, é uma pessoa incrível. Quem tiver Era o cara que você vendo de fora, o gol era ele o que mais comemorava, era o que chamava os caras pra abraçar, pra correr pro banco. Tem aquele jogo em Porto Feliz que ele faz o gol no rebote do pênalti. É ele que corre pra brincar e tal. E eu achei uma coisa, lá na FUT a gente fez uma edição pra um dos patrocinadores lá e tal, e eu procurei o vídeo. E eu vi aquele vídeo inteiro. E eu achei muito interessante a forma que ele tratou a Júlia no dia. Na hora do gol, você tá na emoção. Ele, Júlia, por favor, me dá o celular. Eu falei, pô, o cara lembrou de falar, por favor, lembrou o nome da assessora. Eu falei, pô, que fantástico isso aí, né, cara? Uma história linda de vida, história linda de vida, de superação, como 99% dos atletas, entende? Uma pessoa assim com respeito, ele teve uma consideração pelo clube. Em nenhum momento, tá? Mesmo quando chamavam ele de maneira de deboche ou qualquer coisa assim do tipo relacionado a ele, em nenhum momento ele desrespeitou, entende? E ele entendeu que talvez era melhor, ao invés dele ficar aqui no clube, talvez recebendo salário, fazendo baderna ou qualquer coisa assim do tipo, que era melhor ele dar um passo, né, na carreira dele, voltar para uma outra situação, do que muitos poderiam vir, não estou jogando mesmo, não estou aqui, poderia estar recebendo. Então ele, do início ao fim, aí eu vou usar a frase que você usou do Racionais, né? Tem momentos... Saber chegar e saber sair. Eu acho que resume o ser humano, ainda mais em um momento tão difícil como ele passou aqui, né? Então, a gente tem que entender que nós temos um peso muito grande. Eu entendo a torcida, também sou torcedor, e em muitos momentos a gente, pela cultura da massa, por aquele momento, por se ver envolvido por toda aquela situação, a gente não tem ideia do quanto a gente pode fazer um cara desse descansar e voltar feliz para casa, ou, na verdade, acabar com uma noite dele, ele não dormir, não aproveitar os filhos, não aproveitar a esposa, e a esposa sofrer com isso, pai e mãe sofrer com isso. Esses caras, a gente tem que valorizar muito, cara. Não é fácil. O nosso trabalho, às vezes, quando a gente erra, né? A gente comentou esses dias, ninguém sabe. Ou quando sabe, agora, esses caras, eles estão expostos a todo momento. Tinha um treinador que falava, né? Ali dentro não tem moita, não tem muro, não tem nenhuma árvore pra você se esconder atrás. Cara, não tá aparecendo. Você errou, tá aparecendo. Não tem pra onde ir. É incrível. A rede social não perdoa, né? Não, de jeito nenhum. A gente teve até recente, né? Os casos, por exemplo, do William, do Cássio, né? Que Mas aquilo lá né? De uma forma... claro que isso é uma proporção muito maior, eu né? falo, os caras, William Poqueiro. Cara, eu vou ter um filho. Se o cara me passa o endereço da escola do meu filho, no outro dia eu já nem vou treinar. Pô, entra dentro do carro, gente, eu tô indo pra Londres, tchau. Rescinde, quanto que tem que pagar aí pra eu rescindir? Tchau. Pô, como o cara vai trabalhar? Eu queria que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa acordasse e fosse lá no trabalho dele e tivesse gente falando assim, ó, sua esposa tá lá no tal endereço, sua filha estuda em tal escola, pra ver o que o cara ia falar. Só isso. Só isso. Clube também, Não, sim. Quando aconteceu isso, né? Não, é incrível, porque assim, então a gente, cada história, cada situação que a gente vê eles passando, que é por isso que eu falo que é interessante a gente estar no futebol como missão, né? Porque nosso papel é fazer com que eles desenvolvam, né, a resiliência de enfrentar e crescer com isso em situações tão adversas como o que o próprio Chula passou aqui.